Irmãos e irmãs, celebramos hoje o terceiro domingo da Quaresma. Significa dizer, que estamos avançando em direção à Páscoa do Senhor. E que bom, Vale a pena a gente só fazer uma memória do caminho que já foi feito. Começamos o primeiro domingo da Quaresma e Jesus nos convidou a ir aonde? Quem lembra? No deserto. No deserto estivemos com Jesus e fomos tentados com Ele. No segundo domingo, uma vez que Jesus venceu as tentações, uma vez que Jesus nos deu a direção, nós fomos com Ele e chegamos aonde? Fomos na montanha. E na montanha Jesus se transfigurou. Nós tivemos certeza que Deus está no meio de nós. Tivemos certeza que Jesus era Deus que caminhava conosco. E quem nos deu essa certeza foram a profecia e a lei. No monte, Pedro viu Moisés e Elias junto com Jesus. Jesus caminha no meio de nós. Deus caminha no meio de nós. Deus está conosco na pessoa de Jesus. E hoje, nesse terceiro domingo, Jesus nos convida a ir aonde? A fonte. Jesus é essa fonte de água viva. Então, se vocês podem perceber o movimento que a Quaresma vai nos convidando a fazer, tudo isso para quê? Para que nós possamos nos converter. Deus sabe como é difícil mudar. E por isso Ele faz esse caminho conosco. Olhem, eu estou com vocês, se vocês estão comigo, vocês são capazes de vencer as tentações. Jesus vence as tentações. Se vocês vêm comigo, se estão comigo, tenham certeza que eu sou Deus que estou com vocês. Jesus vai ao monte e se revela, se manifesta, deixa transparecer a sua divindade. E hoje, Ele diz, venham comigo e eu saciarei a sede de vocês. Por isso, no início da celebração, eu perguntava, vocês têm sede de quê? A liturgia da palavra hoje, sobretudo o Evangelho, que é riquíssimo, tem até aconselho para vocês como dever de casa, Tem um livro que se chama O Elogio da Sede, do cardeal José Tolentino, que foi um retiro que ele pregou para o Papa Francisco, onde ele falava sobre esse Evangelho. Então, trabalhou para casa para aprofundar essa reflexão, se quiserem, claro. Por quê? Porque, na verdade, o que é que a gente vê no Evangelho de hoje? A gente vê um movimento que é o movimento nosso, o movimento humano. E o encontro no poço desse movimento nosso, dessa necessidade nossa, com aquele que pode nos saciar, que é Jesus Cristo. A gente vê, então, essa mulher que vai ao poço em uma hora determinada, que não é a hora comum. Entretanto, para quem tem necessidade, qualquer hora é hora para saciar a necessidade. Ninguém fica ali tranquilo enquanto está sentindo alguma coisa, Então, essa mulher vai ao poço para buscar água e encontra com Jesus. E é Jesus que pede água a ela, faz um movimento contrário, faz ela se questionar sobre ela mesma. Ela que vai buscar água para a sede e alguém que pede para ser saciado. Para nos mostrar o quê? Para vocês perceberem como o Evangelho de hoje é assim, muito rico e muito complexo, se a gente pode dizer assim. O evangelista João é um evangelista que não é, digamos assim, direto, como os outros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, que a gente chama de evangelhos sinóticos, é um evangelho muito direto, que vai narrando a vida de Jesus. João não narra a vida de Jesus, assim como esses três evangelistas. Ele vai mostrando no seu discurso, na sua construção, que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus que está no nosso meio. E a gente sabe que João escreveu para os gregos, que tinham uma cultura muito mais racionalista, E por isso ele vai construindo todo esse discurso para ir mostrando como Deus está no nosso meio.
E aí hoje, como Deus se revela em Jesus Cristo, como aquele que sacia a nossa sede. É importante a gente saber, né, é importante a gente lembrar ou refletir, né, que a sede em si, ela é sempre uma falta, uma carência. E porque estamos em falta, nós buscamos, nós corremos atrás. Se é assim, e se essa sede que nos faz entrar nesse movimento nos conduz a Jesus, portanto, essa sede não se pode ser vista como algo negativo. A sede nos conduz, nos coloca nesse movimento. E é por isso que a pergunta, nós temos sede de quê? Porque ela vai nos conduzir a algum lugar. A nossa falta nos conduz a algum lugar. Então, nesse domingo, do terceiro da quaresma, nós somos convidados então a nos questionar sobre essa nossa falta. E é difícil pensarmos na falta quando vivemos em uma sociedade que é a sociedade como posso dizer assim, do exagero, né? Hoje em dia todo mundo tem tudo e tem muito. Quer dizer, não todo mundo, né? Sobretudo nas nossas realidades. Mas de uma maneira geral, né? Como eu posso dizer assim, um transbordamento, uma sobrecarga de informação, né? De barulho, né? De tudo, né? Tudo é muito hoje em dia, né? E aí é difícil a gente se perguntar sobre a nossa sede. Tem um outro livrinho que eu posso sugerir para vocês que se chama A Sociedade do Cansaço, né? De um filósofo coreano, mas é traduzido em português. E é um texto muito bom que nos ajuda a ver a nossa sociedade como essa sociedade que já está plena. A gente não faz muitos esforços. Hoje em dia é tudo num clique e a gente tudo resolve. E a gente começa a adoecer porque a gente não tem mais sentido. Porque já está tudo pleno, materialmente falando. E aí as doenças nossas são sobretudo psicossomáticas, emocionais, porque não temos mais sentido das coisas, porque já temos tudo. Então, numa sociedade onde já se tem tudo, saber qual é a nossa necessidade é muito importante, porque ela vai nos conduzir a sair dessa inércia, né? De sair desse lugar parado que nos deixa doente, porque não tem mais sentido. Haja vista que, por exemplo, nas sociedades economicamente bem fortes, né, um índice muito alto de suicídio, né? Mas como vão se tirar a própria vida se tem tudo? Não tem necessidade de comida, não tem necessidade de bebida, não tem necessidade de lazer, tem tudo. E por que se matam? Se são ricos, por que tiram a vida? Porque falta essa sede que inquieta e que nos coloca nesse movimento. Porque falta uma falta, se podemos dizer assim. Alguma coisa falta, né? E essa necessidade é que nos coloca. E é isso que o Evangelho de hoje nos mostra. A samaritana, voltando para o Evangelho, né? A samaritana é essa mulher que precisa da água. E ela precisa tanto que ela vai no poço em uma hora não adequada. Porque meio-dia não é hora de buscar água no poço. Sobretudo numa região desértica, né? Então, é calor, é sol. Por que ela foi meio-dia? Por que ela não foi de manhã cedo? Por que ela não foi de tardinha? Certamente porque de manhã cedo e de tardinha eram hora das outras mulheres. Digamos assim, das mães de família, das mulheres, digamos assim, vou dizer assim, mas não sei se é um termo muito correto, né? Mas vou dizer assim, das mulheres que estavam dentro da ordem social, digamos assim. Então ela não podia estar no meio delas, né? Aí por que ela não podia estar no meio dessas mulheres se ela também era mulher? E aí Jesus vai dizer, olha, você vai chamar o seu marido, e ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, realmente os 5 que você tem não são seus, e ainda o que você tem agora não é.
Aí a gente vê o porquê que ela não está no meio das outras mulheres. Não esqueçamos que ela é uma samaritana. Os samaritanos são conhecidos ou eram rotulados pelos judeus como um povo prostituído. Prostituído por quê? Porque adoraram outros deuses. Não é a prostituição, como a gente vai pensar, vem imediato na cabeça nossa. A prostituição porque não foram fiéis ao Deus de Jacó, ao Deus de Israel, segundo os judeus. E daí depois vocês vão ver no Evangelho, como ela pergunta a Jesus, nós devemos adorar aonde? Por conta do conflito entre esses dois povos. Então a mulher não podia estar ali no meio das outras mulheres, porque ela era considerada uma infiel, ela era uma samaritana. E Jesus está ali. Jesus está ali naquela hora. É interessante observar como Jesus se antecipa para nos atender. Ele conhece e sabe das nossas necessidades. Se nos deixamos conduzir por ela, ela vai nos conduzir até Ele. E Ele vai estar lá para saciar a nossa sede. E olha o que Jesus fala para ela, Se eu te der desta água, você nunca mais terá sede. Então o encontro com Jesus no poço transforma a vida daquela mulher. Ela que outrora só podia ir no poço nessa hora, ela se faz então anunciadora de Jesus Cristo. Então, de uma realidade de marginalização, sai aquela que é anunciadora do Evangelho. E o povo samaritano veio estar com Jesus e acreditaram nele por conta da palavra dela. Então, meus irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Quaresma, nós somos também convidados a nos deixar conduzir pela nossa sede. Por isso que a pergunta é, nós temos sede de quê? Porque a nossa sede deve nos conduzir ao poço. E nesse poço, fazer o encontro com a fonte da água viva. Quem bebe desta fonte não terá mais sede. Então, nós seremos saciados do sentido pleno da vida nossa. Não dessas outras coisas. Quem encontra com Ele, encontra o sentido da sua existência, o sentido da sua vida. E quando nós sabemos, quando nós sabemos o que nos preenche, e quando a gente é pleno, nós somos então realizados. Uma vez realizados, significa dizer, nós somos salvos. Nós somos salvos. Portanto, Jesus quer salvar a cada um de nós. Por isso é necessário ir buscá-lo, deixar-se conduzir por essa sede. Essa sede vai nos levar a Ele. Então, irmãos e irmãs, nesse terceiro domingo, a gente é convidado a fazer essa experiência. Uma outra lição que eu penso que a liturgia da palavra nos dá hoje é que às vezes o nosso olhar é muito rápido, no julgamento. Muito rápido no julgamento. E a gente rotula e enquadra e pronto, e resolve todos os problemas. O Evangelho de hoje, para mim, me chama muita atenção também. Por quê? Porque Jesus se coloca no lugar do marginalizado. Se Ele não está lá para fazer o encontro com essa samaritana, se Ele não está lá para reconciliar este povo, como a reconciliação e a salvação tocaria a essas pessoas? Então, eu penso que nós, enquanto comunidade cristã, nós somos também convidados a ir aos poços, a estar lá no lugar da necessidade das pessoas, para fazer esse anúncio. Então, a liturgia de hoje também nos convida a esse deslocamento. E eu gostei muito do Evangelho de hoje, sobretudo quando Jesus fala ali, que o trigo já está pronto e nós somos enviados para colher. Os frutos já estão aí. Nós não temos o trabalho de preparar a terra, de semear e de esperar. Nós temos o trabalho de colher os frutos. Então, os frutos do reino de Deus estão aí.
Então é preciso abrir os olhos para perceber e não deixar o fruto se perder. Quais são esses frutos, né? Então, todas as vezes que mesmo faltando tantas coisas que faltam na nossa vida, né? Mas todas as vezes que se tem uma expressão de fraternidade, uma luta pela justiça, uma partilha, uma amizade, todos esses são os frutos do reino de Deus que nós precisamos fortalecer, que nós precisamos fazer com que cresça. Então os frutos estão aí, e nós somos chamados para colher, enviados para colher os frutos. Então que nesse terceiro domingo da quaresma, que a gente possa assim se deixar conduzir pela nossa sede, para ir até a fonte. Uma vez estando na fonte, que a gente saia para comunicar esses benefícios. O movimento da mulher samaritana. Ela foi à fonte e voltou para o seu povo, e o seu povo veio a Jesus. E um outro detalhe para concluir, é que no final os samaritanos falam, nós cremos nele, porque nós vimos e ouvimos o que ele falou, não mais pela sua palavra. Isso aqui é uma coisa muito importante para nós, porque queremos ser os proprietários, os donos da verdade. Nós somos apenas um instrumento. Uma vez apontando o caminho e as pessoas chegando lá, nosso ego já não tem mais razão de estar. Isso é fundamental e muito importante nas nossas vidas cotidianas e na nossa vida comunitária sobretudo, porque é a partir daí que muitos conflitos acontecem. A gente pode dizer, eu encontrei Jesus, então eu sei tudo dele. E a gente começa a dizer, você não sabe, não foi assim, foi eu que vi primeiro, e aí toda a briga começa. Ele me falou assim, então é assim, e a gente desconsidera que o outro também fez o encontro com ele, e que, portanto, Deus falou com ele, Jesus falou com ele de outra maneira, não da maneira como falou com você, porque você é totalmente diferente do outro. Então aqui tem um outro elemento que é super importante nessa vivência nossa da quaresma, né? De se fazer anunciadores, mas não proprietários. Nós anunciamos a nossa experiência para que outros façam as deles, mas as deles não são iguais às minhas, e que, portanto, não deve ser enquadrada naquela que eu fiz. E é muito interessante quando os samaritanos falam para ela. No primeiro momento a gente fica meio assim, né? Meio chocado, né? Nós não precisamos mais do seu testemunho, porque já vimos e ouvimos. Mas é exatamente isso. Nós sempre somos setas, né? Como diz João Batista. Nós apontamos para ele, mas nós não somos o dono. O dono, ele não tem dono, ele é, né? E cada um vai fazendo a sua experiência. Então que neste terceiro domingo, né, nesse encontro com Jesus, no poço, no lugar da nossa necessidade fundamental, né, que a gente se deixe converter, né, que a gente peça a Ele desta água que sacia a nossa fome, a nossa sede de sentido, a nossa sede de realização, a nossa sede de plenitude. Tudo isso só vai alcançar a sua realização nele, né? Então que nesse terceiro domingo da quaresma, a gente se pergunte, qual é a nossa sede? A minha sede está me conduzindo para onde, né? Quais são as fontes que eu estou buscando? Nós, cristãos, buscamos essa fonte da qual a água mata toda a sede. Então, que a Virgem Maria, né, nos acompanhe nesse caminho, nessa busca por essa fonte. Assim seja. Amém.